Olá, boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Agora sim, pode. Vamos lá, agora sim. Eu não vejo minha apresentação. Ela deve entrar logo mais. Tá, vamos aguardar, já está entrando. Bom, então eu vou começar agradecendo a oportunidade de participar desse evento focado em biobancos. É, a minha fala será pautada nos biobancos microbianos, né, que são parte essencial da infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento. E vamos aguardar a palestra entrar, porque não está entrando. Aqui, agora, começou. Muito bem. Então, eu gostaria de começar falando para vocês sobre os micro-organismos, né? Esses seres tão pequenos e com uma notável habilidade de se adaptar, né? E isso se dá por eles serem muito simples e pela taxa de crescimento ser muito rápida. Taxa de crescimento no sentido de capacidade de formar uma nova geração, né? Somado a isso, eles estão aqui há muito tempo, né? Então, a estimativa do início da vida microbiana no planeta Terra é de aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. Então, eles estão aqui todo esse tempo experimentando, testando, mutando e se adaptando, né? Então, isso faz com que hoje, né, nos dias de hoje, nos dias atuais, nós tenhamos uma diversidade biológica imensa microbiana, né, e, consequentemente, uma diversidade metabólica, né? E essa diversidade metabólica, ela não só é importante do ponto de vista ecológico, por conta da ciclagem na matéria orgânica, como do ponto de vista biotecnológico. Então, são inúmeros, vários os exemplos que atestam aí, né, o uso de micro-organismos ou de seus processos, né, seu metabolismo, para a gente obter produtos, né, nos mais diversos setores aí de importância socioeconômica. Então, acho que só por aí a gente já tem uma excelente justificativa da necessidade da gente ter os biobancos microbianos, né? Para que nós consigamos preservar esse material de forma adequada e que eles estejam prontamente disponíveis para o uso pretendido. Tá? Existem diferentes tipos de biobancos microbianos, né? Existem biobancos pequenos, grandes, com diferentes escopos de atuação, e diferentes também micro-organismos, que abrigam, né, diferentes micro-organismos. O Biobanco Central de Recursos Microbianos da Unesp é esse prédio aí que vocês estão vendo na figura, aproximadamente 400 metros quadrados. Ele está alocado no Instituto de Biociências do campus de Rio Claro e ele abriga cerca de 7 mil isolados que foram obtidos a partir de projetos de pesquisa, né? Então, ele é um biobanco focado fortemente na pesquisa. O acervo ele foi constituído com base em projetos de pesquisa que previam, né, e prevêem, que os projetos ainda continuam, coleta de amostras e isolamento dos micro-organismos, e esses micro-organismos do acervo do biobanco alimentam as pesquisas também dos docentes, pesquisadores envolvidos e de seus colaboradores. Majoritariamente, o biobanco CRM-Unesp é constituído por fungos filamentosos e leveduras que foram isolados de ambientes como insetos sociais, seus ninhos, ambiente marinho, invertebrados, sedimentos marinhos, solos. E é importante destacar que uma parte desse acervo é proveniente de amostras marinhas e terrestres do ambiente antártico, que é um ambiente extremo, né? E por que isso é importante? Porque a gente parte da premissa que os micro-organismos que habitam ambientes com pressão, né, ambiental, eles produzem biomoléculas, eles têm adaptações e eles têm propriedades e produzem biomoléculas diferentes daquelas dos micro-organismos que não passam por essas pressões. Tá? Entrou um áudio aqui, desculpa. Perdi o fio da meada. Estava falando do acervo, da importância dos acervos dos extremófilos, né? Muito bem. E para além dos biobancos microbianos serem obter, né, ter a função de obter o material biológico para preservar e fornecer, e ser fornecedor de material biológico para determinado uso, ele pode participar, né, de uma plataforma biotecnológica ou ser uma própria plataforma biotecnológica. Então, nesse sentido, 3 biobancos do estado de São Paulo se uniram, né, que é o biobanco do Laboratório de Ecologia Microbiana do Instituto Oceanográfico da USP,
o Biobanco CRM Unesp e o Biobanco de Fungos de Alimentos do Itaú, e juntamente aí com a expertise, né, e as facilities do LNBio, CNPEM, e também com a expertise do CRIA, né, com relação à parte toda de organização de dados e informatização, a gente construiu uma proposta de projeto e apresentou para a FAPESP, que foi contemplada, né, então a gente está coordenando e desenvolvendo esse projeto, intitulado Biobancos Microbianos Promovendo Inovação para Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, e que tem 4 blocos de trabalhos, né? Então, o bloco 1 é relacionado à qualidade e preservação desse material estudado. O bloco 2 é a pesquisa em si com o material dos biobancos. O bloco 3 é a parte de pesquisa, desenvolvimento e informatização. E o bloco 4 é o bloco da coordenação. No bloco 1, o objetivo principal aqui é que a gente estuda e discuta, né, questões relacionadas com a implementação de normas para biobancos, também políticas de backup de acervo entre as instituições. A gente também está estudando a implementação de novos métodos de preservação e estruturar um banco de DNA e uma estratoteca, um banco de extratos, né? Então, como é que isso está funcionando? A gente está no primeiro ano do projeto, entramos agora no segundo ano do projeto, e o projeto está sendo desenvolvido da seguinte forma: o acervo total desses 3 biobancos soma aproximadamente 10 mil isolados. Então, é impossível a gente trabalhar com 10 mil isolados. Então, a gente limitou a escolher 1.000, né? E essa escolha é uma pré-seleção que está sendo feita com base na diversidade biológica, né, taxonômica, e na origem desse material. Então, o material que está sendo pré-selecionado, ele é reativado. Muitos já estão guardados há muito tempo, né? Então, a gente está reativando esse material. Passa por um controle de qualidade, de verificação de viabilidade e pureza. Novos lotes de preservação são realizados, então, por esse material que está puro e viável, e ele segue também um caminho aí da gente analisar a diversidade genética por um método de fingerprint. E por que isso? É importante a gente saber que a gente está encaminhando para a estratoteca indivíduos diferentes, porque muitos fungos e leveduras dos biobancos, eles não estão ainda identificados no âmbito de espécie, né? Identificar uma espécie hoje não é uma tarefa muito fácil, né? Principalmente para determinados grupos. Então, para que a gente saiba que a gente não está duplicando esforços e recursos financeiros, a gente está fazendo uma triagem por conta de um método de fingerprint genético. Então, o que for geneticamente distinto segue aí para a etapa de autenticação e passa para os cultivos para a gente conseguir produzir a estratoteca. Então, teoricamente, nós temos 1.000 extratos, a gente prometeu entregar 1.000 extratos no projeto, só que esses extratos também serão fracionados. Então, cada extrato vai gerar 9 frações, tendo um total aí final para a gente prospectar no bloco de trabalho 2, que eu já vou falar logo a seguir, 10 mil amostras. Então, esse bloco de trabalho, ele tem 2 linhas principais de pesquisa, né? Essa parte de cima que tem um funilzinho pontilhado é a linha onde a gente vai buscar por biomoléculas inovadoras, né, que tenha aí atividade contra patógenos agrícola, né, a Xanthomonas cítrica, que causa o cancro cítrico, e 2 bactérias que são multiresistentes, estão atendendo aí a área do agronegócio e da saúde, e também a triagem com relação às atividades antitumoral, né? Então, essas 10 mil amostras serão avaliadas fenotipicamente para ver se essa atividade existe, e também vai ser mapeado o espaço químico, né, do metaboloma dessas amostras. Quem assistiu a fala da Daniela é exatamente o que está sendo feito, né? Faz um mapeamento do espaço químico em busca de moléculas inéditas, né, de compostos inéditos. Então, a gente cruza esses dados fenotípicos com os dados do ineditismo desses compostos e nós vamos selecionar até 8 extratos. Isso que a gente imagina conseguir entregar em 5 anos de projeto, mas pelo andar da carruagem, a gente vai ter muito mais do que 8 extratos selecionados, frações selecionadas, porque a gente não triou nem 1% ainda dessa biblioteca e nós já temos 2 fortes candidatos para seguir dentro desses 8 aí que apresentaram atividade seletiva para células de câncer de cólon.
Muito bem, com esses 8 selecionados, nós vamos ter 2 vertentes aí, né? O cultivo para o isolamento bioguiado e identificação do composto bioativo, e também a vertente de sequenciar genoma e fazer outras análises para a gente tentar determinar os mecanismos de ação, né? Então, essa é uma vertente da pesquisa, e a outra vertente é aproveitar o metaboloma desse material e fazer análises aí de plasticidade, né? Então, avaliar como que esses micro-organismos eles se adaptam, né? Se existem respostas químicas relacionadas à adaptação dos micro-organismos aos diferentes ambientes de origem, e também depois confirmar se essas respostas químicas estão dentro dos seus genomas. O bloco 3 é o bloco da informatização, né? Então, a gente teve já previamente, de manhã já foi falado sobre isso, a Dora apresentou a parte aí do CRIA com a importância da informatização, e esse bloco ele é coordenado pelo CRIA, dentro do projeto. O objetivo aqui, além de colocar, né, implementar o MicroSQL, que é o software que é utilizado para gerenciamento do acervo em 2 biobancos do projeto que ainda não possui esse software, realizar também atualização no software e inclusão de novos campos de dados que o projeto vai gerar e que esse software ainda não comporta. Então, nós vamos atualizar o software para isso. Uma outra linha de pesquisa desse bloco é justamente a migração dos dados não sensíveis do software para a base de dados públicas, né? Que aí, no caso, se conecta o SpeechsLink. E é importante também destacar que os avanços nessa parte de informatização, eles vão estar contemplados nas novas versões do software, então vai ser utilizado, né, por qualquer biobanco que tenha interesse em utilizar esse software. Bom, como principais contribuições científicas e tecnológicas dessa plataforma biotecnológica envolvendo os biobancos, né, que a gente está aí num projetinho modelo, e que eu acredito que outros participantes possam ingressar, incluindo empresas, né, iniciativa privada, mas as principais contribuições científicas e tecnológicas dizem respeito a gente ter o material biológico e os dados associados a esse material biológico com qualidade, organizados e também devidamente preservados, né? Um produto do projeto, né, será a estratoteca de 1000 extratos e mais as 9.000 frações, a biblioteca pré-fracionada, gerando um total aí de 10 amostras que poderão ser utilizadas em outros projetos futuros e em outras parcerias. Também o projeto prevê avanços aí no conhecimento da diversidade, tanto biológica quanto química, né, dos micro-organismos do acervo Microbiobank, e de plasticidade, né, essas respostas adaptativas aos diferentes ambientes. A gente também prevê avanços na taxonomia de grupos pouco estudados, né, e descrição de possíveis novas espécies, além do que eu acabei de falar, do bloco de informatização, as melhorias no software e a disseminação de dados não sensíveis em bases públicas. E, por fim, a obtenção das biomoléculas inovadoras, né, com atividade biológica de câncer e ou antitumoral, e ou antimicrobiana, e com mecanismos de ação e métodos de produção definidos. Então, eu agradeço ao convite mais uma vez e espero aí o final da sessão para poder contribuir com as discussões e com as reflexões. Nós que agradecemos pela tua presença, Lara. Excelente apresentação. Convido você a ficar até o final desse bloco para contribuir com as perguntas, respostas e reflexões. E a gente vai seguir aqui com a próxima palestra da programação, tá ok?